Vamos compartilhar aqui um pouquinho mais desse trecho bíblico aqui de Romanos. Romanos capítulo 1. Hoje vamos compartilhar aqui os últimos versículos aqui. O apóstolo Paulo, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio é por meio da fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não teria um tema mais importante para nós falarmos nesse programa do que sobre fé, né, gente? Então nós temos falado essa semana, em cima dessa primeira parte dessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, que Deus nos chama por sua graça e que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, a graça que nos chama é a graça que nos capacita. Nós temos falado que essa graça do Senhor, ela provoca em nós um sentimento de dívida. Nós nos tornamos devedores, não devedores de Deus, mas nós nos tornamos devedores das pessoas. Paulo se sente devendo a bárbaros, a gregos, a romanos, ele se sente devendo às pessoas. Nós temos visto também que a única forma de nós pagarmos a dívida com as pessoas, pagarmos a nossa dívida com as pessoas, é por meio da proclamação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. E queremos completar essa semana dizendo que a única forma de nós vivermos essa vida, de nós experimentarmos desse poder de proclamação do Evangelho, é uma vida que é vivida por meio da fé. Agora, o que significa nós vivermos pela fé? E Paulo, gente, ele é muito didático nos seus ensinos e nessa carta ele nos ensina o que é viver pela fé, olhando para o modelo de um homem chamado Abraão. O texto bíblico diz lá em Romanos, no capítulo 4, que Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O texto diz que, mesmo sem esperança, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme havia sido lhe prometido. O texto diz que ele não atentou para o amortecimento do ventre de Sara, porque ela já era estéril, e nem tampouco para o seu próprio corpo amortecido, uma vez que ele já tinha mais de 100 anos de idade. O texto diz que ele não duvidou da palavra de Deus, mas ele foi perseverante, glorificando a Deus, tendo por certeza que aquele que havia prometido também era fiel para cumprir. Então, o modelo, o exemplo de Abraão nos ensina o que é uma caminhada, o que é uma vida pela fé. Mas não apenas o modelo de Abraão. Também na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, a Bíblia nos traz ali uma lista do que homens e mulheres puderam viver e fazer por causa da sua fé, né? O que eles puderam experimentar por causa da sua fé. Viver pela fé, gente, não é viver como um salto no escuro, né? Como pensavam algumas pessoas, né? Que viver pela fé era dar um pulo no escuro. Não. Viver pela fé é viver a partir daquilo que Deus tem nos ensinado, é viver pela fidelidade aos princípios que a palavra de Deus nos tem dado. É verdade que em alguns momentos o entendimento que vem da palavra de Deus vai desafiar um pouco a nossa razão, principalmente se a nossa razão ela desconsidera a possibilidade de milagres ou a possibilidade da intervenção de Deus no curso da história. Se a gente não acredita que Deus é poderoso e que Ele ainda pode realizar milagres, se a gente não acredita que Deus pode intervir na história operando a sua vontade, aí fica difícil mesmo para nós usarmos a nossa fé, fica difícil para nós acreditarmos naquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Mas quando nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus, depositamos a nossa fé naquilo que Deus tem nos falado e acreditamos que Ele pode intervir na história, acreditamos que Ele pode operar milagres e nós então depositamos a nossa confiança em Deus nesse sentido, então nós começamos a andar por fidelidade a essa palavra de Deus. Nós começamos a andar por fidelidade àquilo que Deus tem nos ensinado. Então, em alguns momentos, a nossa fé vai exigir, a nossa confiança em Deus vai exigir que a gente creia mesmo contra a esperança. Mas existem outras coisas que a Bíblia também nos chama a andar pela fé, que são coisas muito simples, mas que exigem também que a nossa confiança esteja na palavra de Deus e possamos colocar essas coisas em prática.
Você quer ver uma coisa muito simples que a palavra de Deus nos ensina a andar pela fé? É na obediência aos nossos pastores, é na obediência aos nossos pais, é na sujeição dentro do casamento, do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, a mulher se submeter ao seu marido e o marido, ele amando a sua mulher como Cristo amou a igreja. Viver por fidelidade a esses ensinamentos também é viver pela fé. Ainda que essas coisas pareçam ser mais simples, né, do que acreditar que Deus pode ressuscitar um morto, ainda que essas coisas pareçam fazer mais sentido, a nossa lógica, do que um homem caminhar por sobre as águas ou um homem permanecer por 3 dias no ventre de um grande peixe, também é necessário confiar no poder de Deus para que a gente possa andar e fazer essas coisas. Lá em Hebreus, o texto bíblico diz que os mesmos homens, né, que receberam mortos pela fé, também receberam a ressurreição de mortos pela fé, também foram mortos por causa da sua fé. Quer dizer, não há diferença para o escritor aos Hebreus. A mesma fé que uns usaram para ressuscitar mortos foi a mesma fé que outros usaram para morrerem por causa da sua fé. A nossa fé ela deve ser expressa para com Deus na questão da fidelidade. Ela não é algo místico, ela não é como que um pé de coelho que a gente se agarra, né? Ou como, né, o sorteio da loteria que a gente fica ali fazendo uma fezinha, acreditando. Não é isso. A nossa fé é calcada nos ensinamentos da palavra de Deus, que muitas vezes podem não fazer tanta lógica assim a nossa razão, principalmente se a gente desconsidera o fato de que Deus pode operar milagres e intervir na história. Mas a gente então, ouvindo e sabendo que a palavra de Deus nos ensina isso, nós depositamos a nossa confiança nele e andamos por fidelidade. Ou a nossa fé se aplica de uma forma muito simples, quando nós lemos a palavra de Deus, entendemos o que a palavra dele nos ensina e então praticamos isso colocando a nossa confiança toda naquilo que Deus tem nos ensinado. É muito simples, gente, não tem complicação nenhuma. A gente é que às vezes acaba complicando demais. O Paulo diz que esse evangelho, que é poder de Deus, é vivido dessa forma por fidelidade à palavra de Deus. Então, meu desafio para você no dia de hoje, o meu desafio para nós como cristãos, é andarmos em fidelidade à palavra de Deus, é andarmos em obediência na palavra de Deus, né? Para nós encerrarmos, queria só mencionar mais um texto aqui bíblico, Tiago, na sua carta, no capítulo de número 2, ele vai dizer que a fé que nós dizemos ter, nós devemos externá-la através das nossas atitudes. Tiago diz, você crê? Então que a sua fé ela seja confirmada pelas suas obras, que a sua fé seja externada através das suas obras. Se a gente diz que crê em Deus, então que as nossas atitudes mostrem que a nossa vida está calcada, alicerçada na fidelidade que nós temos para com o nosso Deus. Amém, gente? Muito simples, né? Mais difícil é colocar em prática, mas graças a Deus que nós temos o auxílio do Espírito, graças a Deus que nós temos o poder de Deus ao nosso favor para nos ajudar a sermos fiéis e que mesmo quando nós somos infiéis, né? Mesmo quando a gente falha, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo, tá bom?